Há um caso aqui nos Estados Unidos que deixa muito claro como as universidades, especialmente aquelas universidades de ponta, se transformaram em centros de militância de extrema esquerda, abrindo mão da sua nobre função de buscar a verdade e fazer avançar o conhecimento humano. Tudo o que está sendo discutido hoje na imprensa, no dia a dia, todas as ideias nasceram em universidades, especialmente essas universidades de ponta. E faz alguns anos, ou até mesmo algumas décadas, que a esquerda aparelhou tais universidades, alcançando a hegemonia, partindo então para o uso dessas universidades como um aparelho de propagação das suas ideias, das suas ideologias. Me refiro ao caso do Roland Fryer, um jovem economista negro que foi o mais jovem professor a receber uma cadeira, na Universidade de Harvard. Em conversa com a Bari Weiss, ele contou o seu calvário. Em 2016, ele resolveu fazer um estudo sobre um suposto viés racista da polícia de Houston. Ele usou milhares e milhares de casos investigados pela polícia, de ocorrência, e ele esperava então provar com números que existia sim racismo na polícia. Só que, para sua surpresa, ele chegou à conclusão que haveria a menor chance de você ser morto em confronto com a polícia sendo negro do que sendo branco, contrariando a lógica do tal racismo estrutural e da polícia racista. Ele encontrou racismo, sim, nas abordagens policiais. Racismo não, mas uma evidência de racismo, porque, segundo ele, pelos dados analisados, existia uma chance maior de um negro ser abordado pela polícia do que um branco, mas uma chance menor de morrer em confronto com a polícia do que em relação aos brancos. Quando ele apresentou esse estudo para os seus pares, para alguns colegas, os colegas sugeriram que ele não publicasse porque ele teria problemas. E alguns sugeriram, inclusive, que ele publicasse só a parte do estudo que fosse condizente com a narrativa do racismo estrutural, do racismo em todas as partes da sociedade. Ele se negou a fazer isso, foi à frente e publicou o seu estudo. E, de fato, os seus colegas estavam certos. Ele passou a receber várias ameaças de morte, ao ponto de ter que contar com escolta policial por um bom tempo. Ele fala que, naquela época, recém tinha nascido seu filho, e ele então ia até o mercado comprar fraldas com escolta policial, numa situação que ele taxou de surreal. Para completar, ele passou a ser investigado em Harvard por assédio sexual, numa investigação que foi aberta pela ex-reitora Claudine Gay, que representa todo o extremismo de esquerda no meio acadêmico. Recentemente, ela foi demitida da presidência de Harvard por plágio. Ela plagiou mais de 50% do material apresentado nos seus poucos papers, enquanto Roland Fryer tem mais de 50 papers e é reconhecido como um grande economista. A Claudine Gay também ficou famosa por ter ido até o Congresso americano e dizer que um estudante de Harvard não deveria ser expulso da faculdade só por defender o genocídio dos judeus, no âmbito lá do conflito com os palestinos. Esse é o tipo de militância de extrema esquerda que nós temos hoje no controle das universidades de ponta americanas. Mas voltando à história do Fryer, essa situação toda mostra como a esquerda corrompeu o meio acadêmico, em que não há mais liberdade para você pesquisar, para você apresentar dados. Ora, como é que nós vamos acreditar em qualquer coisa que venha da academia se essa é a realidade? Porque os outros pesquisadores enxergam o que aconteceu com o Fryer e pensam, eu não vou aqui apresentar um trabalho que seja contra a narrativa porque eu vou ser perseguido de todas as formas. E isso vai gerando uma espiral de silêncio. E a gente tem, então, nas universidades apenas uma caixa de ressonância da mesma ideologia reinante. Então lembre disso quando vier aí pela imprensa, pela esquerda, as alegações de que você está sendo anti-ciência, de que você está sendo um negacionista. Negacionista é quem boicota, persegue pesquisadores sérios só para manter uma narrativa política.